Olá, meu irmão querido, minha irmã, bem-vindos mais uma vez à nossa partilha entre irmãos, começando mais uma partilha da Palavra de Deus, que a gente espera que traga alegria ao coração de vocês, que traga um pouquinho de inspiração para as coisas do dia a dia. Queria aproveitar logo no comecinho, se você gosta de estar com a gente, dá uma mexidinha aí no seu celular, no seu computador, compartilha, comenta, curte a nossa publicação, porque aí o Instagram, o Facebook, o sei lá quem, o YouTube vai entendendo, né, que a gente tá junto e vai passando isso para mais pessoas. Então, ajuda a gente a chegar a mais corações com a palavra de Deus. Estamos no tempo pascal, partilhando um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que é cheio de detalhes muito legais. Em cada e que capítulo mostra pra gente o trabalho do Espírito Santo nos apóstolos e com os apóstolos. Laura, e aí, Atos dos Apóstolos está te animando? Com o Padre Antônio, em cada capítulo é consolo, é orientação, é dizendo, agora para. É dizendo, agora vai. É lindo em cada capítulo de Atos dos Apóstolos. A gente tem vontade de realmente viver esse padrão. No podcast da semana passada, o senhor falou que o padrão continua hoje, em 2025. Então, entusiasma a gente, estimula a gente. Olha, eu também eu quero ser consolada, viu, Espírito Santo? Eu quero ser encorajada, eu quero ser orientada. E eu quero que o senhor me diga na hora que tem que parar para eu não ir à sua frente. Então, eu vou... Agora, sabe, Padre Antônio, eu lembrei da Iete do podcast ao vivo. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos e irmãs. Você já leu Atos dos Apóstolos? Se você vai à missa, assim, pelo menos mais uma vez, além de domingo, você deve ter dado uma lida. Você já leu? É muito bom, né, meu irmão? Muito bom. Padre Antônio, o senhor está lendo Atos dos Apóstolos? Estou lendo, é compulsório. A gente na igreja tem isso de bom. A leitura é compulsória, né? Não depende só sei lá, né, da vontade da gente, mas a igreja, como boa mestra, leia agora isso aqui, é isso aqui que você tem que aprender. Eu acho que a igreja faz um pouquinho isso com a gente. Nesse tempo pascal, como a gente já conversou, o livro de Atos, ele permeia a liturgia durante todos esses 50 dias, indo até Pentecostes, como que mostrando pra gente, olha, clame pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo, porque isso é o que ele faz na vida de quem se confia a ele. Então, encoraja a gente. Então, eu acho que vamos aprender um pouquinho mais. Laura, então, eu sei que você deve ter algumas passagens aí que você também tem visto e chamaram a sua atenção, mas eu queria já propor logo para a gente conversar um pouquinho, uma parte do livro de Atos que eu gosto muito, que é quando a igreja se abre para pessoas que não são de origem judaica. A gente sabe que a comunidade cristã primitiva, os primeiros apóstolos do Senhor, os primeiros discípulos, eram de origem judaica. Mas logo o Espírito Santo parece que abre os horizontes da igreja e começa a alcançar pessoas de outras origens. No capítulo 10, isso já fica evidente quando Pedro é enviado à casa do centurião Cornélio. Uhum. Coitado, eu fico com pena de Pedro, porque aquilo deve ter dado um nó na cabeça. Pois é. Ele teve uma revelação de Deus muito estranha, né? Ele viu uma toalha se abrindo no céu e aparecendo animais ali que eram considerados impuros pelos judeus, e o Senhor dando para ele uma ordem, né? Mata e come. E Pedro diz, não, nunca comi coisa impura, não chama de impuro o que Deus purificou. Vai lá, Pedro. E logo depois ele recebe um chamado da casa de um centurião romano chamado Cornélio, que pedia, né, que ele fosse lá para falar de Jesus. Né? O Espírito Santo havia dito a Cornélio que deveria mandar chamar um homem, né, chamado Pedro, e as coisas vão se juntando
É uma coisa incrível, né? Pedro começa a falar de Jesus, começa a anunciar Jesus. Enquanto ele está falando, o Espírito Santo se derrama sobre a família de Cornélio. Eles começam a falar em línguas. É um negócio, né, pentecostal para chuchu, né? E eu acho esse pedaço muito legal, porque as coisas saem muito daquilo que poderia ser o caminho natural pensado por Pedro. Deus tem os caminhos dele, Deus tem as prioridades dele, né? Depois, o livro de Atos começa a ser um livro em que vão aparecendo cidades diferentes, pessoas de origem povos, diferente. Né? De fato, é como se fosse um horizonte que, de repente, se alarga, se abre, e o trabalho de Deus é incrível, é um trabalho desbravador, literalmente. Bom, o pedacinho que eu acho muito bonito, que tem muitos detalhes que me chamam a atenção, é o capítulo 11, a partir do versículo 19. Porque aqui se fala de uma comunidade que foi fundamental na igreja primitiva. Não só na era apostólica, como depois. Diversos pais da igreja eram bispos dessa comunidade, foram bispos dessa comunidade. Foi uma comunidade que influenciou a igreja por séculos, a comunidade que vivia na cidade de Antioquia, na Síria. Esse trechinho do capítulo 11 diz que o evangelho chegou lá por uma situação muito concreta. Então, logo no versículo 19 do capítulo 11, se diz que aqueles que tinham sido dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra, por enquanto, só aos judeus. Mas queria chamar a atenção para aquele detalhe logo no comecinho. Quando o Santo Estevão foi apedrejado, começou uma perseguição sistemática aos cristãos em Jerusalém, promovida pela liderança dos judeus. Então, houve uma fuga de cristãos da cidade de Jerusalém. Os apóstolos decidiram ficar, mas famílias cristãs inteiras tiveram que fugir. Algumas dessas famílias chegaram a Samaria e algumas prosseguiram, foram mais longe. Chipre, Fenícia e Antioquia na Síria. É interessante porque quando Jesus falou lá no iniciozinho do livro de Atos que os apóstolos seriam testemunhas dele na Judéia, na Samaria e em várias nações, é como se Jesus tivesse dado o roteiro. Agora, para que isso acontecesse, foi preciso que acontecesse primeiro uma perseguição em Jerusalém. Então, os cristãos eram de origem judaica, estavam em Jerusalém. A gente sabia que que havia um grupo, começando pelos apóstolos, que eram galileus, mas estavam ali em Jerusalém. Pentecostes aconteceu em Jerusalém, portanto, houve um mover de Deus em Jerusalém, famílias de sacerdotes se converteram. Então, a comunidade cristã primitiva estava quase que sediada em Jerusalém. E então chegou a hora de começar a alcançar outros horizontes. Deus, com a sua providência perfeita, permitiu que esse início de propagação do evangelho para além das fronteiras de Jerusalém e além das fronteiras judaicas começasse com uma perseguição. Vamos embora, rapaziada, levantar, fujam daqui, saiam daqui. Vocês têm que ir para outros lugares, está perigoso ficar por aqui. E os cristãos começam a ir para outros lugares e vão até para lugares distantes. Mas que coisa incrível, todo esse movimento começa com uma perseguição. Deus tinha planos, havia quase como que um trajeto a ser cumprido. Jesus havia dito qual seria esse trajeto, mas a viagem começa quando os cristãos quase que são empurrados para fora de Jerusalém
por meio de uma perseguição. Deus tem o jeito dele de fazer as coisas. A providência de Deus dispõe de tudo para que os propósitos de Deus sejam alcançados. E me parece que essa é uma grande primeira lição importante aí para a gente. A providência de Deus tem caminhos que a gente não planeja, que a gente não traça. E nem queria. E talvez nem queria, para nos levar onde Deus quer que a gente chegue. O segredo é a gente aprender a confiar em todo o tempo. Também de maneiras que eu não planejei, a providência de Deus, a mão de Deus pode agir na minha vida. Também quando Deus nos envia situações que talvez não sejam aquilo que a gente imaginava ou gostaria, Ele está usando de misericórdia com a gente. Nunca esquecer disso e nunca duvidar disso. Também quando Deus me empurra para frente de maneiras que eu não tinha imaginado ou esperado, Ele quer que eu avance. Na Bíblia, isso acontece muitas vezes. Na história da igreja, também muitas outras vezes. Às vezes, Deus nos empurra para caminhar de um jeito que não era o que a gente gostaria. Mas Ele desacomoda a gente para que a gente vá adiante. O legal, a segunda coisa que eu acho legal nessa história, é que esses cristãos que fugiram de Jerusalém por conta de uma perseguição, eles fugiram, mas eles não se tornaram prisioneiros do medo e nem se intimidaram, porque onde eles chegavam, eles continuavam anunciando Jesus. A gente sabe que aconteceu na Samaria um grande avivamento, porque os cristãos que chegaram lá pregavam o evangelho. Os apóstolos tiveram que ir para confirmar o que estava acontecendo, porque houve um grande derramar do Espírito Santo. Quando os cristãos chegaram em Antioquia, continuaram pregando o evangelho, porque era preciso, eles estavam perseguidos, mas não estavam abatidos pela perseguição. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, vai dizer isso, né? Estamos perseguidos, mas não desanimados. Estamos envolvidos por problemas, mas não prostrados. Né? Como que mostrando para a gente que esse é o jeito cristão de ser. Deus permite que provações venham, Ele empurra a gente para frente, às vezes até no meio de dificuldades. As situações complicadas chegam, mas a gente não desiste de anunciar, de testemunhar Jesus. O que quer que aconteça, pelo que a gente estiver passando, tudo vai ser oportunidade para que a gente dê testemunho de Jesus àqueles que a gente vai encontrando pelo caminho. Padre Antônio, eu queria só dar esse versículo, porque um dos textos que eu separei foi exatamente esse, de Atos 8:14. Lembrei daquela mulher samaritana. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, até então, capítulo 8, estavam todos, como o senhor falou, permanecendo lá, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Versículo 15 do capítulo 8. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de que receberem o Espírito Santo, visto que ainda não havia descido sobre eles, mas tinham sido somente batizados em nome de Jesus. Então os dois apóstolos impuseram-lhe as mãos e receberam o Espírito Santo. Gente, será que isso é fruto já daquela conversa com a mulher samaritana? A igreja acredita que sim, porque existe toda uma tradição que fala dela, né? Como uma evangelizadora. Os ortodoxos têm muita devoção a ela. Santa Fotina, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Que tem a ver com luz, né? E de fato, parece que tem alguma coisa a ver com ela assim. E quem levou a palavra dessa maneira tão ardorosa a Samaria foi o diácono Filipe,
que faz parte daquele grupo que os apóstolos... Um daqueles 7. Exatamente, né? Haviam pedido que fossem apresentados como solução para os problemas que estavam acontecendo na comunidade cristã de Jerusalém. Então, É o mesmo Filipe que vai diácono, falar com Eunuco? O Eunuco, exatamente. Né? Então, nossa, ele é demais, o cara hein? É bom, o cara é bom. Então, as coisas começaram a se espalhar, né? Por conta de uma perseguição. Então, Deus pode usar qualquer circunstância para fazer a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Então, basta a gente confiar nele, né? Agora, quando se chegou a Antioquia, num primeiro momento, se falava de Jesus apenas a pessoas de origem judaica. Havia uma colônia judaica grande em Antioquia, então se pregava sobre Jesus para eles, porque ainda se tinha o entendimento de que, bom, Jesus é o Messias dos judeus, se alguém merece ouvir falar de Jesus, em primeiro lugar, são os judeus. Ok. Mas, no versículo 20 do capítulo 11, se diz que algumas pessoas, porém, que chegaram a Antioquia e que eram de origem de Chipre e de Cirene, chegando lá, começaram a pregar sobre Jesus aos gregos. Quando se diz aos gregos, se fala de pessoas que não eram de origem judaica. E aí o que aconteceu? Versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Nossa. Então começou a acontecer um negócio diferente. Bom, na casa de Cornélio, com Pedro, já havia acontecido algo... Mas foi só com Pedro? Mas foi ali, na casa de Cornélio, ali, né? Só que agora, aqui em Antioquia, várias pessoas de origem não judaica começaram a ouvir a pregação sobre Jesus e começaram a crer em Jesus. A mão de Deus estava por trás disso. E quando a mão de Deus está por trás de alguma coisa, as coisas se movem. Quando a mão de Deus abre as portas, a gente não tem que chutar nas portas. Quando a gente tem que fazer muita força, no sentido ruim, não é que quando a mão de Deus está agindo, as coisas são fáceis. Não é isso. Mas quando a mão de Deus está abrindo portas, a gente não tem que forçar nada. Mesmo que a gente tenha que enfrentar desafios, as coisas vão. E aí a mão de Deus começou a mover o coração daquelas pessoas e o número dos que receberam a fé era grande. E aí a notícia chegou lá em Jerusalém de novo, onde estavam os apóstolos. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Barnabé era um cara legal. Barnabé era um homem cheio da sabedoria e do Espírito Santo. Barnabé é o mesmo que é colocado perto de Paulo para ver se esse cara de fato tinha sido transformado por Deus e para credenciar Paulo diante das comunidades. Outros, né? Né? As pessoas abriam as portas para Paulo por causa de Barnabé. Né? Tá. Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, sábio, prudente, ele foi enviado pelos apóstolos até Antioquia. Barnabé, tem alguma coisa acontecendo lá em Antioquia, parece que é de Deus, mas é muito estranho. Vai lá, vê tudo e discerne se é de Deus de verdade. Eu acho tudo isso muito legal, porque tudo isso é muito real e muito vivo. Quer dizer, Deus não mandou a carta caída do céu, né? Lá em Jerusalém, na mão dos apóstolos, olhem, vou fazer algo em Antioquia. Não. Começou a acontecer e os apóstolos, percebendo isso, precisavam que alguém que estava acostumado a ver as coisas de Deus acontecendo, discernisse se era de Deus ou não era. A igreja sempre considerou que as coisas são assim. Deus não precisa de autorização para fazer nada e ele não costuma avisar primeiro o que vai fazer e depois faz. E aí, né? Ao contrário, a igreja sempre compreendeu que uma das tarefas dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos é discernir e confirmar aquilo que Deus está realizando. Volta e meia na história da igreja, Deus com muita liberdade faz coisas que parecem ser dele
e, ao mesmo tempo, são muito esquisitas, porque saem dos esquemas da gente. E, então, os sucessores dos apóstolos entendem que a tarefa deles não é que tudo passe primeiro pelas mãos deles. Não. A tarefa deles é perceber quando Deus está agindo, discernir, e quando se reconhece que é a mão de Deus que está agindo, confirmar. Vamos dar um exemplo que eu acho que todo mundo percebe rápido. É o que aconteceu por meio de São Francisco de Assis. Não desceu uma cartinha, né, lá em Roma, na mão do Papa, olha, vou mandar um cara muito especial, ele é meu, inteiramente meu, mas ele é esquisito. Quando ele chegar, abram todas as portas. Não foi assim que aconteceu, né? Primeiro, Deus agiu no coração de São Francisco, depois, Deus agiu por meio de São Francisco no coração de muita gente. São Francisco foi, então, a Roma, chegou lá e foi visto com muita estranheza, porque, de fato, devia ser algo muito estranho. Era um mendigo, viu? A gente imagina... Não, era um mendigo. Só que o Papa recebeu o mendigo e reconheceu... É Deus que está agindo através desse mendigo. E abriu portas para ele. Discerniu e confirmou. E fez algo muito estranho, porque em pouco tempo o Papa deu permissão que aquele mendigo e os mendigos que o seguiam pregassem nas igrejas, o que não era nada comum naquele tempo. Eles não eram padres. Estranhíssimo. O que está acontecendo aqui? E o negócio foi muito estranho, impactou o mundo daquele tempo, trouxe tensões, mas os sucessores dos apóstolos, os bispos, reconheceram, é a mão de Deus, não cabe a nós impedir, cabe a nós discernir, encorajar e, quando for preciso, ajudar a encaminhar isso. Foi o que os apóstolos fizeram por meio de Barnabé. Vai lá e conta pra gente o que está havendo, né? Barnabé não era um homem que era mandado para ser, sei lá, policial. Ao contrário, a gente vê a figura de Barnabé no livro de Atos como alguém que encoraja. Quando vê que é Deus agindo, ele encoraja. Então, quando ele chegou em Antioquia, no versículo 23 se diz que ele se alegrou vendo a graça de Deus acontecer e exortava a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. E aí, mais gente se converteu e se uniu ao Senhor. Uma grande multidão, né? Nossa. Olha que legal, ele viu que era a mão de Deus, ele exortava, encorajava a perseverarem com firmeza de coração naquilo que Deus estava realizando. Então, quando um homem de Deus, quando um homem cheio da sabedoria de Deus, quando um homem acostumado a ver a ação de Deus, percebe que Deus está agindo, mesmo que seja algo que não está no script, mesmo que seja algo que traz até alguma tensão junto, ele encoraja, ele anima, ele ensina a perseverar. Me parece que Barnabé era um grande educador na fé. E como a gente precisa de pessoas assim. Porque quando Deus age, normalmente algumas coisas saem do lugar. Imagina uma pessoa que vai arrumar a casa. Eu acho que toda dona de casa que arruma a casa, antes de arrumar, normalmente primeiro ela desarruma, né? Sim. Para você arrumar, você tira as coisas do lugar, a casa fica um pouquinho, né? Uma cadeira fica em cima da mesa, um sofá tem que ser tirado, empurrado. Quando Deus age, normalmente é isso que acontece, né? Lembrando, por exemplo, dos nossos jovens, né? Quando Deus age no meio de jovens ou por meio de jovens, normalmente vem um pouquinho de bagunça junto, né? Se nós formos pessoas que não são muito Barnabé, a tendência da gente é querer enquadrar, é dizer que está tudo errado, assim não pode, e a gente chega já com a palmatória na mão, né?
Barnabé chegou, Barnabé se alegrou com o que ele viu. Tudo né? que viu, Ele exortava, mas a exortação dele era uma exortação à perseverança. Então, ele tratou com carinho. Se Deus está fazendo algo, a minha tarefa não é quebrar o que Deus está fazendo com a minha impetuosidade. A minha tarefa é olhar esse cristal que Deus está moldando e tratar dele com cuidado para que ele não rache nem quebre. Eu acho que essa é a tarefa de todo pai, de toda mãe, de todo catequista, de todo formador de comunidade, de todo padre. Constantemente a gente está lidando com coisas que Deus está fazendo, mas Deus faz coisas não em paredes, ele faz coisas em gente, no coração de pessoas. E quando Deus age, ele tira as coisas do lugar para colocá-las no lugar certo. Quando Deus age, a ação de Deus vai misturada com a ação de pessoas. Pessoas se empolgam, pessoas às vezes avançam um pouquinho o sinal. É preciso a gente lidar com tudo isso com temor de Deus. Se é obra de Deus, a minha tarefa não é enquadrar tudo, atropelar tudo, abafar tudo, organizar tudo do meu jeito. A minha tarefa é observar com alegria, exortar se for preciso, encorajar a perseverarem na fé. E aos pouquinhos essa obra de Deus amadurece, mas com atenção, acompanhando e com delicadeza o que Deus estava fazendo. O nome disso é temor de Deus. A dar respostas prontas, respostas que a gente mesmo não tem. Eu lembro, nessa hora, quando a renovação começou na Igreja Católica, como foi essencial que houvesse pastores, padres, bispos, que vissem tudo isso, e certamente acharam muito estranho, mas pensassem, vamos dar uma chance. Se é de Deus, vai caminhar. Se é de Deus, vai amadurecer. Se é de Deus, ele vai confirmar. E quantos desses padres, bispos, validaram algo que de fato é de Deus, faz tanto bem à igreja, mas quando começou, era totalmente fora da casinha, como a gente fala, e deu muito trabalho, deu muito problema, deu muito questionamento, sei lá mais o quê. Mas havia pessoas dispostas a, vendo o que era de Deus, tratar aquilo com temor. Só que Deus não fez coisas e ponto, ele continua fazendo. Será que hoje, no momento de hoje, nós somos pessoas que estão percebendo a ação de Deus e estão acompanhando-a com paciência, né? Na vida das pessoas que Deus colocou ao nosso lado, ali na nossa comunidade, na nossa paróquia? Ou será que a gente, meio que com o nosso ímpeto, às vezes até com a nossa mania de querer corrigir tudo, a gente não está, né? Às vezes abafando uma obra de Deus? Então, discernimento exige cautela, temor de Deus, paciência, mas também a alegria, a capacidade de se alegrar com o que Deus está fazendo. Olha que legal. Eu estou encantada aqui com esse 26, um ano inteiro, né? Eles tomaram parte nas reuniões, acompanhando, instruindo, e aí uma beleza, né? Primeira vez na Bíblia que aparece a palavra cristãos, né? Olha que legal. Primeiro, no versículo 25, a Bíblia diz que Barnabé foi a Tarso chamar Saulo e levou ele para Antioquia. Barnabé já sabia nesse momento que Saulo tinha um chamado especial para falar aos que eram de origem pagã. Que não eram judeus. Ou seja, olha, nesse momento Saulo ainda não é Paulo, o apóstolo dos gentios, mas Barnabé já tinha percebido, porque Saulo já tinha dado mostras disso, que Deus tinha dado a ele uma vocação, um chamado, uma unção especial a pregar aos de origem pagã. Então Barnabé vai lá em Tarso. Saulo, vem cá. Olha só, ele sabia que em Antioquia tinha gente que precisava de Saulo, e possivelmente ele percebeu, Saulo tem que começar a dar os passos dele.
Antioquia vai ser o lugar. Vem cá, vem comigo aqui que você tem que me ajudar aqui no lugar. E levou Saulo a fazer as primeiras experiências de pregar aos de origem pagã. Olha que cara maneiro esse Barnabé, cara. Incrível. Muito discernimento. Temos aqui pessoas que precisam de Saulo, temos aqui Saulo, que é a pessoa certa para essas pessoas. Vamos encaixar as coisas. Durante 1 ano, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. Então eles ficaram ali 1 ano, tomando parte. Não diz que eles estavam presidindo as reuniões, eles estavam tomando parte e instruindo. E foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados pelo nome de cristãos. Eu tenho uma teoria para isso. Não é uma teoria científica, mas vamos embora. Até a Antioquia, lá em Jerusalém, o máximo que se poderia falar dos cristãos, que ainda não eram chamados com esse nome, era que eles eram discípulos do rabino, do mestre Jesus. Mas eles eram judeus. Esse pessoal aqui são judeus que seguem o rabino Jesus, que morreu, mas que eles dizem que está vivo. Os cristãos de origem pagã, lá em Chipre, eu não sei nem que nome davam para eles, porque eles eram pagãos. Para os judeus, se você perguntasse para um judeu, quem são esses caras aí? Eles são pagãos. Mas eles acreditam em Jesus, mas eles são pagãos. Nós somos judeus, eles são pagãos. Em Antioquia, foi o primeiro lugar em que cristãos de origem judaica e cristãos de origem pagã começaram a conviver e a ter reuniões juntos. Eles adoravam juntos, eles celebravam a ceia juntos. Aí você imagina, entra uma pessoa numa sala onde tem judeus e pagãos juntos. Quem é essa gente aí? Quem é esse pessoal? Quem são eles? Me conta. Não, ali são, eu sei que eles ali são judeus. Pelo que eles estão falando, eu escuto, eles são, aqueles ali são pagãos, pela roupa que eles usam. Mas eles estão todos juntos aqui. Quem são esses? Esses aí são os cristãos. Porque o que eles têm em comum é Cristo. Eles têm uma história diferente, eles têm origem diferente, eles têm línguas diferentes, eles têm uma cultura diferente, eles têm tradições diferentes. Mas para eu identificar um grupo, eu tenho que falar o que esse grupo tem de comum. O que eles têm de comum é Jesus Cristo. Então, a partir de agora, a gente vai chamá-los de cristãos. E não foram eles que deram esse nome, foram chamados. Então, uma maneira que eles encontraram para identificar aquele grupo ali. Como é que a gente reconhece esse pessoal? São cristãos. Agora, como é que a gente identifica um grupo? Pelo que eles têm de comum. São judeus, são pagãos, línguas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, que é Jesus Cristo. Isso é real hoje também, né? Se você vai à Praça de São Pedro, como há poucos dias, né, no sepultamento do Papa Francisco, né, nas exéquias, você via na televisão, né, uma carinha de indiano, uma carinha de alemão, uma carinha de latino-americano, uma carinha de africano. Até peraí. Aquele com o olhinho puxadinho, né? Asiáticos. O que essas pessoas têm em comum? Tem histórias diferentes, são de lugares diferentes. O que eles têm em comum? Jesus Cristo. Eles são chamados de cristãos. Isso é o mais importante. Apesar de todas as diferenças, o que eles têm em comum é o mais importante. Tem que ser assim ainda hoje. Nós temos 1 milhão de diferenças entre nós, mas todos aqueles que são cristãos têm uma coisa em comum: servem ao mesmo Senhor, que é Senhor de todos, Jesus Cristo. Isso não pode ser esquecido pela gente de jeito nenhum. Porque mesmo que todas as nossas diferenças falem alto, e todas elas falam, tem que falar mais alto aquilo que nos une, que é Jesus, né? Poder olhar uma multidão vinda de todo tipo de lugar e poder dizer somos irmãos, porque somos irmãos em Jesus. Isso é maravilhoso. Não sei se eu te mandei pelo Instagram uma celebração de Páscoa lá em Moçambique com um bispo
com as pessoas cantando e dançando, e o bispo, né, como eles fazem na África, né, o bispo, pela cara, é europeu, mas é aquela multidão de africanos dançando, e ele junto, né, cantando Jesus ressuscitou na língua deles, né? E toda vez que eu vejo alguma coisa assim, né, um dia desse eu vi uma igreja lá no Japão. Eu acho que eu vi até o Frei Hans, o Frei Hans. Um vídeo também com ele, né? Uma igreja lá no Japão, um dia desse eu vi também. Eu lembro daquela palavra do Apocalipse, né? Gente de toda raça, tribo, língua, nação, né? Foram resgatados por ele, foram conquistados por ele. Isso é maravilhoso, né? O que une todos os homens, apesar de todas as suas diferenças, já se tentou unir os homens em torno de tudo. Mas nada foi suficiente, mas o que une de fato os homens é Jesus. Todo o resto é capaz de dividi-los. Jesus tem o poder de unir todos. E esse é o chamado da gente, viver essa comunhão, viver essa união e viver para isso, né? Para isso. Jesus não pode ser motivo de discórdias, mais discórdias, né? Jesus tem que ser motivo de comunhão, de unidade, para a gente chegar mais longe, chegar no coração dos outros, né? Então, eu acho que essa comunidade de Antioquia deve ter sido, para quem viu, deve ter sido uma experiência incrível. Nossa. Incrível. A gente hoje não faz ideia, porque para nós é fácil. Fui a Roma, vi um monte de... Mas ainda assim nos impacta hoje, né? Eu lembro, a primeira vez que eu fui a Fátima, eu fui... e era um ano que eu estava tendo o desejo de rezar muito pela China. E quando eu cheguei em Fátima, a gente chegou numa tarde, aquele né, a gente parece que está no céu. E à noite ia ter o terço na capelinha, como tem quase toda noite, né, o ano todo. E cada dezena é rezada por um grupo de peregrinos, né? E aí uma dezena foi rezada em inglês, outra dezena foi rezada em alemão, outra dezena... E a última tinha um grupo de peregrinos chineses. Meu Deus. A dezena foi rezada pelos chineses. Eu já tinha ficado tocado ouvindo, né? Cada língua começa Ave Maria, e depois todo mundo responde cada um na sua língua. Mas quando eu ouvi aqueles chineses, eu fiquei tão comovido, que eu falei, Senhor, eu posso hoje rezar pela China, com a China, aqui em Fátima. Nossa, né? Padre. E eu fiquei tão comovido com aquilo, nunca mais esqueci. Para a gente hoje, de alguma maneira, já é comovente, né? A gente ter esses encontros, né? Imagina, 2000 anos atrás, quando as viagens eram tão difíceis, você entrar num lugar e, de repente, você encontra ali, sei lá, 100 pessoas cantando ou orando em línguas diferentes, pessoas de lugares diferentes, mas sabendo que todos ali reconhecem Jesus, o Messias, o Salvador. Deve ter sido algo inacreditável. Extraordinário. Uma experiência, nossa. Então, fica para a gente também um pouquinho desse chamado. Quando a gente lê a Bíblia, não lê de uma maneira que coisas incríveis pareçam triviais, porque hoje, para a gente tem tantas experiências grandes, incríveis, né, todo o tempo, que a gente corre o risco de perder de vista, como há 2000 anos atrás, coisas que eram muito mais difíceis, muito mais complicadas, devem ter sido vividas com um impacto incrível. Eu não posso imaginar, depois o senhor me diz, a distância de Jerusalém para Antioquia, imensa. Não é tão imensa, mas é uma boa distância. É uma boa distância. Já é outro povo, já é outra realidade. Era uma cidade bastante cosmopolita, porque era uma cidade de entroncamento comercial, então tinha gente do mundo todo. Jerusalém era mais, apesar das viagens que as pessoas faziam por peregrinação, mas Jerusalém era judaica, ponto. Antioquia era outra coisa. Então era sair daquele ambiente seguro judaico, né? Imagina, várias passagens dos evangelhos, quando se diz que Jesus foi com os discípulos a alguma região onde havia mais pagãos, a gente tem a impressão de que os discípulos não gostavam muito de estar naqueles lugares. Né? Jesus levava os discípulos a fronteiras e não saiu.
Jesus próprio dizia, É. ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, a minha missão é para o povo de Israel. Mas Jesus levou os discípulos a algumas fronteiras. É nítido, com algumas leituras que a gente tem nos evangelhos, que os discípulos nunca ficam muito à vontade. Existem no ambiente da Galileia, que é o ambiente de Jesus, dos discípulos, cidades de pagãos, porque havia muita influência do Império Romano, era uma rota de comércio também a Galileia. Então, eles tinham algum contato. Mas é nítido que para eles é muito assustador. E, de repente, você está em Antioquia, sabe, é como sair do interior do Rio, do interior de Minas e parar, não digo em Nova York, mas parar em São Paulo, sabe? É um lugar assustador, né? Assustador. E, de repente, o Espírito Santo está mandando aqueles homens para lá, vão para lá. Mas a gente não é nada, vão para lá. Né? E eles começam essa aventura incrível, né? Então, nossa mãe, que experiência deve ter sido para eles e é para nós um modelo, né? Atos dos Apóstolos desperta tanta coisa, a gente vê como foram os primeiros passos na igreja primitiva assim que Jesus ascendeu aos céus, e é lindo. A cada capítulo a gente vê uma orientação. Eu não dá tempo, Padre Antônio, mas eu só queria lembrar aquele momento em que São Paulo ia para um lugar e o Espírito Santo falou, não vai não. Tem mais de uma vez isso no livro de Atos. Né? Eu acho que a gente pode voltar a falar sobre isso no próximo podcast, porque o Espírito Santo, ele ensina, ele dá a direção, ele também corrige, e ao mesmo tempo ele dá vigor. Não por acaso, no início do livro de Atos, Jesus chama o Espírito Santo de força do alto. Porque ele sabia que para essa missão, que tem o tamanho do mundo, os apóstolos iam precisar de uma ousadia muito grande, que não é humana. Né? A gente, por tendência humana, a gente até se arrisca, mas os nossos riscos são todos muito bem calculados, né? Então, o Espírito Santo, ao mesmo tempo que é força do alto, que empurra a gente para frente, por outro momento, em outros momentos, ele também nos coloca limite. Né? O Espírito Santo não quer que a gente descarregue ou perca as nossas forças inutilmente, como diz o Salmo. Né? E o risco que a gente corre quando a gente tem uma missão grande, quando a gente tem um chamado grande, é se dispersar e gastar as forças se perdendo. Né? Eu tenho 1000 coisas para fazer, então eu me gasto fazendo 1000 coisas, inclusive coisas sem propósito. E no livro de Atos, mais de uma vez, o Espírito Santo diz aos apóstolos, por aqui não. Né? É como que mostrando para eles, olha, não adianta vocês correrem, a gente diria hoje, como barata tonta, né? Vocês têm que ter atenção a um propósito. Então não desperdicem as forças de vocês em coisas que não vão levar a lugar nenhum. Eu gosto muito de uma comparação, não sei onde é que eu vi isso um dia, que compara o modo como a gente se move na vida com a água. A água é uma coisa que por si tem força, né? Uma massa de água, ela tem força. Só que uma coisa é a força de uma massa de água, por exemplo, como numa enxurrada, numa enchente. E outra coisa é a força de uma massa de água canalizada como num rio. Uhum. Uma enchente é uma força destrutiva. Descontrolada. Um rio é uma força que é capaz de fecundar. Né? O rio, por onde ele vai passando, ele vai fecundando a terra. O Espírito Santo, ele deseja que a força que ele nos dá, ela seja canalizada como um rio. É preciso saber onde se chega. No caminho é preciso ir fecundando o que a gente encontra pelo caminho. Mas o Espírito Santo em nós, ele é como um rio de água viva. Portanto, ele tem um ímpeto de força imenso, mas que é canalizado. Tem propósito. Uhum. O Espírito Santo não quer ser na gente uma enxurrada que não tem margens e que então é muito poderosa, é muito forte, mas que pode acabar devastando aquilo que tem pelo caminho.
o Espírito Santo ensinou os apóstolos, sendo para eles força do alto, e que força, hein? Esses caras encheram a terra com o Evangelho de Jesus. Mas o Espírito Santo ensinou aos apóstolos a canalizarem os seus objetivos, os seus propósitos, a sua força, as suas ações numa direção adequada. Isso às vezes falta muito a gente se dispersa em muita agitação. Então, acho que da próxima vez a gente pode falar um pouquinho também disso, né? Força e, ao mesmo tempo, prudência, né? Para a gente poder ter ímpeto para fazer o que é preciso, mas não se dispersar em coisas que não têm propósito, mas acertar o alvo, fazer aquilo que é necessário. Isso é eficácia, fazer o que é preciso ser feito. E o Espírito Santo é eficaz quando ele ensina e quando ele dirige a vida da gente. Então, vamos por aí. Amém. Padre Antônio, antes de terminar, eu queria que o senhor convidasse os irmãos e as irmãs para esse momento novo que vai começar no dia 12 de maio, essas algumas semanas em que a gente vai conhecer melhor o Espírito Santo. Pois é, vai começar aqui na comunidade o Seminário de Vida Plena no Espírito, que vai acontecer às segundas-feiras, no horário dos nossos grupos de oração, 14h e 20h. Aqui na paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, lá na igreja, né, na parte de baixo, lá embaixo. Logo que chega, o Seminário de Vida é o anúncio do Evangelho de Jesus e, concomitante a isso, um clamor constante pela força do Espírito Santo. E nós vamos orando e pedindo que todos aqueles que vão ouvir o Evangelho de Jesus não só ouçam uma boa notícia, mas façam parte dessa boa notícia, sendo cheios do Espírito Santo, recebendo a efusão do Espírito Santo. Então, todo mundo é convidado, todo mundo pode participar. É um momento especial, vale a pena, muito, né, a pessoa chamar um amigo, um primo, um tio, né, para estar junto com a gente. Começamos dia 12 de maio, segunda, 14h ou 20h. Cada um escolhe o horário que pode. E são 9 semanas em que a gente vai estar juntos, ouvindo o Evangelho, trazendo ele para o nosso dia a dia e clamando pelo poder do Espírito Santo para que esse Evangelho seja escrito na vida da gente, no coração da gente. Então, não é falta de convite, hein? É convidadíssimos para a gente estar junto ao longo dessas semanas, tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigado pela companhia. Deus abençoe muito. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.